Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui rápido, só reforçando, explicando aqui como é que faz os exercícios de hoje, tá bom? Então façam aí com o livro na mão, caderno, anotem as informações, já vão entendendo aqui como é que faz cada coisa e já vai fazendo. Qualquer coisa vai dando pausa no ativo e vai fazendo, tá? Alguma coisa eu até faço junto com vocês, mas a grande parte a tia vai só explicar como fazer, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai usar o livro de atividades e os exercícios estão na página 75 até 78, tá bom? Parece muita coisa, mas não é não. Então preste atenção aqui na explicação. Então nós temos na página 75 assim, o valor de 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado. O que vocês têm que fazer aqui? Primeiro vocês precisam resolver esse 0,2 ao cubo e esse 0,16 aqui ao quadrado. Não se esqueçam que o número do expoente é a quantidade de vezes em que a base se multiplica. Então aqui ó, é 0,2 vezes 0,2, aí vocês vão fazer isso aqui. O resultado que der vai multiplicar por 0,2 de novo, ok? Quem quiser pode transformar isso em fração. Ó, o 0,2 é o 2 em cima e o 10 embaixo, porque tem uma casa decimal, por isso 10. E aí pode ficar 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. Aí vai multiplicar esse por esse e por esse, vai colocar o resultado aqui e vai multiplicar... Ai, olha, eu fico chateada quando isso acontece. Vai rabiscando tudo. Vamos lá. E vai multiplicar também o 10 vezes 10 vezes 10 e vai colocar aqui, tá? Aí vai encontrar o resultado. Aqui vocês vão encontrar em fração, aqui vai encontrar em número decimal. Qualquer um que vocês fizerem, ok, tá? E vão fazer a mesma coisa com 0,16, só que aqui ele tá ao quadrado, é 0,16 vezes 0,16. Ou então vão transformar ele em fração, vai ficar 16 sobre 100, porque agora tem duas casas decimais, vezes 16 sobre 100. E aí vai multiplicar esse por esse e vai encontrar uma outra fração. Feito isso, vocês vão ter que somar os resultados, o que você encontrou aqui e o que você encontrou aqui, tá? Se for fração, cuidado para ter o denominador igual, ou se for número decimal, vírgula debaixo de vírgula na hora de somar. Agora vamos para o número 74. No número 74 diz assim, usando os sinais igual, maior e menor, compare os números racionais a seguir. Aí tem uma sequência de números que tem fração, tem número com vírgula. Então, para vocês compararem, gente, por exemplo, na letra A, tem assim, 2 sobre 9 e 0,2. O que vocês podem fazer para comparar? Eu acabei de fazer esse 0,2, né, aqui, transformando em fração. Então, ó, o 0,2 é o 2 em cima e o 10 embaixo. Então, aqui é a mesma coisa do que 2 sobre 10. Então, ó, 2 nonos e 2 décimos são coisas diferentes, tá? Então, a gente tem que colocar aqui o sinal. Quem que é maior? Quem que é menor, tá? No caso aqui, o 2 nonos é maior do que os 2 décimos, tá? O denominador aqui, no caso, vocês teriam... Eu falei, eu dei a resposta, mas aqui, ó, para vocês compararem, primeiro o denominador... Não é o numerador que tem que ser igual, é o denominador. Então, vocês teriam que transformar primeiro eles dois em denominadores iguais. Aí, ó, multiplicaria os denominadores, que dá 90. E aí multiplicaria assim, ó, 2 vezes 10, 20, e 2 vezes 9, 18. Então, aqui, ó, esse primeiro é a mesma coisa do que 20 sobre 90, 20 90avos. E esse era 18 90avos. Por isso que agora sim eu posso dizer que esse é maior, tá? É porque eu fui logo pelo número decimal. Por quê? Porque o 2 nonos... ele dá uma dízima periódica, que é 0,22222 para sempre. Que também é uma opção que vocês podem fazer. Ao invés de transformar o número decimal em fração, transformar a fração em número decimal. Então, se a gente fosse, ó, dividir o 2 por 9,
2 é menor, aí tem que botar 0 e vírgula e um 0 aqui. Aí fica 20 dividido por 9, que dá 2, porque 2 vezes 9 é 18, sobra 2. Aí, como já tem a vírgula, eu tenho o direito de colocar o 0. Aí vai continuar dando 2, sobrando 2, colocando 0, dando 2, tá? Vai sempre sobrar 2 aqui. Então, ó, 0,222 eternamente também é maior do que 0,2. Então, tanto faz. Vocês tanto podem comparar pegando a fração e transformando em número decimal, que é pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo, ou transformar o número decimal em fração, tá? Isso, como fazer isso, gente, tem aí nas nossas aulas anteriores, tá? Opa, o que eu fiz? Voltei aqui. Deixa eu tentar apagar para dar espaço. No 75 diz assim: Ana comeu o equivalente a 4 nonos de uma torta, enquanto Carlos comeu 43% de uma torta do mesmo tamanho. Qual dos dois comeu a maior quantidade? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é transformar essa porcentagem numa fração. Lembra que a tia já explicou? 43%. Porcento significa que eu estou dividindo 43 por 100, tá? Então, vocês escrevam essa fração. E aí, vocês vão ter que comparar. Isso que a tia acabou de explicar em cima. Vocês vão estar com duas frações e vão precisar comparar as duas. Ou vocês transformem essas duas frações em números decimais, dividindo o número de cima pelo número de baixo, ou vocês vão comparar essas duas frações multiplicando os denominadores e depois multiplicando o cruzado. Que aí os denominadores vão ficar iguais e aí vocês vão ver qual o número de cima, qual que é maior, para dizer qual que foi a maior quantidade, tá? Página 76, número 76. Tem assim: Mateus não conseguiu ver o saldo no extrato bancário, pois o papel estava rasgado. Determine o saldo de Mateus. Então, tem aí um desenho como se fosse um extrato. Desculpa pela moto. E aí tem lá: saldo menos 48, salário 2.570. Pagamento de aluguel, menos 987,70. Pagamento de conta de celular, menos 120,50. Financiamento do veículo, menos 896,80. E depósito, R$ 90,68. E a gente não sabe o saldo. Então, ou vocês vão fazendo passo a passo ali o que tiver que fazer. Se tiver um número positivo e negativo, vocês vão subtrair e vai colocar o sinal do maior número, tá? Agora, se forem dois números positivos, aí vocês, ao invés de subtrair, vocês vão somar, ok? E vai repetir o sinal, da mesma forma se forem dois negativos. Porém, para não ficar confuso, o que a tia sugere para vocês? Peguem todos os números que são negativos. Então, peguem todas as contas que ele pagou. O aluguel, a conta do celular, o carro. Soma todos esses valores. Porque todos eles somados vai ser o nosso número negativo. Depois pega tudo que está positivo e soma também. Porque aí vocês vão ter só uma conta de subtração para fazer. Vão pegar esse número negativo, esse positivo aí e vão subtrair. Lembrando que se o saldo positivo for maior, o valor positivo for maior, o saldo vai ficar positivo. Agora, se o valor negativo for maior, o saldo vai ficar negativo, tá? Número 77, diz assim: os preços da gasolina apresentam variações conforme a cidade. Se no Rio de Janeiro a gasolina custa R$ 4,59 por litro, qual seria o valor gasto para completar o tanque de um carro com 40 litros de combustível nessa cidade? Então, gente, olha só. Se eu sei o preço de 1 litro, se eu quero colocar 40 litros, o que eu preciso fazer aí? Se 1 é R$ 4,59, 40 litros. Quanto que eu vou precisar? Pensem aí. Bem simples. Depois tem assim: o produto de dois números é 144,16.
Assinale as multiplicações que podem representar esse produto. Produto, gente, é o resultado da multiplicação. Então, se eu tenho aqui, ó, 144,16 positivo, esse resultado tem aqui, não tem menos, então é positivo. Para o resultado de uma multiplicação ser positivo, tá? Para o resultado ser positivo, eu tenho que multiplicar dois números que tenham o mesmo sinal. Então, eu tenho que multiplicar ou dois números positivos, o resultado vai dar positivo, ou eu vou multiplicar dois números negativos e o resultado também vai dar positivo. Então, vocês têm que olhar aí as opções que vocês têm, tá? Não deixem de fazer o cálculo para ver se o resultado realmente está certo. No número 79 diz, determine os produtos das multiplicações a seguir. Tem vários aí, tem da letra A até H para fazer. Eu separei a letra C porque tem esse número misto aí, vocês poderiam ficar com alguma dúvida. Aqui o número misto, ó, é 2/4. Como que eu resolvo isso? Primeiramente, eu tenho que transformar isso numa fração só. Então, eu multiplico o meu denominador pelo meu número inteiro. Então, 10 vezes 2, que vai dar 20, e somo com o numerador, que é 4. Então, vai ficar 24 décimos aqui. O que eu fiz? Ó, eu peguei o 2, que estava assim, eu multipliquei esse vezes esse, e o resultado eu somei com esse aqui. E o denominador continuou o mesmo, tá? Então, ficou 24 décimos. 24 dividido por 10. Aí, depois tem, ó, vezes menos 0,5. Eu gosto de jogar todo mundo para fração, mas vocês podem jogar todo mundo para número decimal. Então, aqui, se eu jogar todo mundo para fração, vai ficar menos 5 sobre 10, porque o menos 0,5 é a mesma coisa do que menos 5 sobre 10, vezes menos 7 sobre 16. Então, aqui, ó, vocês têm que resolver dois desses. Então, eu vou resolver esse com esse primeiro. Então, ó, 24 vezes menos 5. Lembra que eu acabei de falar ali em cima, ó? Os dois têm sinais diferentes. Então, meu resultado vai dar negativo. Vai ficar menos aqui o meu resultado. Meu denominador, ó, 10 vezes 10 dá 100. Já vou botar o 100 aqui. E aqui, ó, 24 vezes 5. Vamos ver quanto que dá 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Deu 120. Vezes menos 7 sobre 16. Aqui, vocês podem multiplicar logo o número de cima pelo número de cima e o de baixo pelo de baixo. Ou dá para simplificar também aqui, tá? Ó, se eu dividir por 10, ó, aqui por 10 e aqui por 10, eita, eu vou ter, ó, 12 sobre 10, deixa eu só limpar isso daqui, eu esqueci de botar o sinal de negativo. Ó, menos 12 sobre 10, que multiplica por menos 7 sobre 16. Ainda dá para simplificar, mas eu vou resolver logo, tá? Ó, o número de cima pelo de cima, o número de baixo multiplica pelo número de baixo. Ó, negativo com negativo, meu resultado vai ser positivo. 10 vezes 16 vai dar 1.000, vai dar 160. E 12 vezes 7... 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. 84. Tá? Aí aqui a gente tem que simplificar. Vai simplificar 84, ó. Aqui dá para simplificar por 4 os dois, ó. 160 dividido por 4 vai dar 40. 84 dividido por 4 vai dar 21. Agora vai ficar isso mesmo, essa fração. Não tem como simplificar mais. O que vai ter como fazer é dividir, se vocês quiserem, transformar em número decimal, tá? Mas não precisa, só em fração já tá certíssimo. Na página 78, nós vamos fazer essa juntos. Tem assim, no número 81. Jorge deposita em sua poupança, mensalmente, 1/7 do seu salário. Então, aqui eu coloquei, ó, isso aqui para representar o salário dele. Então, o salário dele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais, tá? Então, ele usa 1/7. Então, ó, uma parte dessa
ele usa para fazer a poupança dele. Do valor que sobra, então olha só, a parte que sobra. Então aqui, essa parte eu botei um X porque já foi utilizado lá pela poupança. Então o que sobra é essas outras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. 6 de 7 é o que sobra, tá? Aí, ó, do que sobra, ele usa 1/2 para pagar as contas. Então, olha só, se ele usa 1/2, ele pegou tudo isso que sobra, que era os 6/7, tá? E ele parte em 2 partes iguais. Então, ele pega isso aqui, ó. O que sobrou era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pegou esses 6 e dividiu em 2 partes. E aí ele diz que uma dessas partes ele usa para pagar as contas dele, tá? Aí tá perguntando, que fração do seu salário ele utiliza para pagar as contas? É utilizada para ele pagar as contas. Então, olha só, estava assim. Só que como era a parte do salário, o salário estava dividido em 7, a gente tem que voltar ele aqui dividido em 7. Então, olha só, isso aqui é 1/7 que ele usa para poupança. E esse aqui, ó, é o que ele usa para pagar a conta. Então, 1, 2, 3 sétimos, tá? 3 sétimos é o que ele usa para pagar as contas. Agora, como que a gente faz isso em cálculo, tá? A tia fez aqui a demonstração para vocês verem visualmente como funciona. Agora, vamos lá. O salário tá inteiro é isso tudo aqui. Então, é 7 partes de 7, ok? Se um deles ele utilizou para fazer a poupança, então era 1/7 menos 7 sétimos menos 1/7. Por isso ficou 6 sétimos aqui, tá? Aí ele diz que ele utiliza 1/2 dessa parte que sobrou para pagar as contas. E a gente quer saber qual é essa fração. Então, a gente tem que fazer, ó, 1/2 por 6 sétimos. Aí, ó, multiplica o número de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 7, 14. Aí aqui, tia, mas aqui tá 6 sobre 14. Você falou que era 3 sétimos. Presta atenção, os dois aqui são pares. A gente tem como simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. Por isso, 3 sétimos é o mesmo que a gente encontrou aqui, ok? Vamos lá. No número 82 está assim: determine o resultado das operações a seguir. Deixa eu ver que operações são essas. Ah, tá. Tem várias operações aí que tá assim: multiplicação e divisão. Por 10, por 100, por 1000, tá? Lembrem o seguinte: quando está multiplicando... Opa, cadê? Multiplicando. A vírgula vai andar para a direita, ok? E quando está dividindo, a vírgula anda para a esquerda, tá? Agora, se for 10, vai andar uma vez, porque tem um zero. Se for 100, vai andar 2 vezes, porque tem 2 zeros. Se for 1000, vai andar 3 vezes, porque tem 3 zeros, e assim sucessivamente. E prestem atenção também no sinal. Tanto multiplicação e divisão, a tia já falou isso e falei hoje aqui de novo. Sinais iguais, na multiplicação e divisão de sinais iguais, o resultado é sempre positivo. E na multiplicação e divisão com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo, ok? Aí no número 83 diz assim: calcule o que se pede. O dobro de 3/17. Gente, o dobro é multiplicar por 2. Então, a gente tem que fazer 2 vezes o 3/17, tá? O 2, quando não tem ninguém embaixo, é botar o número 1. Vai multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Agora aqui eu quero a metade de R$ 5,70. Se é metade, eu vou dividir por 2. Então, eu tenho que pegar 5,70 e dividir por 2, ok? Aqui, a soma de 1,25 mais 12,5. Presta atenção, ó, porque é número com vírgula. Eu botei aqui, ó, 1,25 e o 12,5, a vírgula tem que estar uma debaixo da outra aqui. Então, percebe que vai ficar assim, ó. E aí, onde não tem nada aqui, eu acrescento de 0. Aí sim que vocês podem somar isso, ok? Depois, o triplo de 7/8. Triplo é multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar 7/8 por 3. O 3 não tem ninguém embaixo, a gente bota 1.
Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? O quádruplo de 1,35. O quádruplo é multiplicar por 4, então eu tenho que fazer 4 vezes 1,35. O quociente de 2 sétimos e 2. Quociente é o resultado de uma divisão, certo? Então, eu tenho que pegar 2 sétimos e dividir por 2. Lembrem o seguinte, quando a gente está trabalhando divisão de fração, como que a gente tem que fazer? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que como não tinha ninguém embaixo, é 1. E o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Cadê meu mouse? Gente, de vez em quando isso acontece. Aqui, voltou. Ele some, vai passear. E aí sim vocês vão multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, ok? Aqui, o produto entre 0,75 e 1,4. Então aqui, diferente daquele lá que estava somando, não precisa colocar vírgula debaixo de vírgula. Vocês vão multiplicar fingindo que não tem vírgula nenhuma. Só que na hora de colocar o resultado final, aonde vocês vão botar vírgula? Vocês têm que contar todas as casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, lá no resultado, vocês vão contar 1, 2, 3 e aí vai botar vírgula, tá? Aqui na letra H tá assim, a terça parte de 1/4. A terça parte é dividir por 3, então vocês têm que pegar 1/4 e dividir por 3. Então, a mesma coisa que eu acabei de falar ali em cima. Repete a primeira, multiplica, ó, tem ninguém aqui, fica 1, pelo inverso da segunda, tá? Galera, até aqui foi a explicação dos exercícios que nós vamos fazer em aula. O vídeo ainda não acabou. Na sequência, nós vamos falar do dever que a tia vai passar para casa. Então, eu vou explicar também os exercícios de casa. Se vocês quiserem, dá um pause agora, façam os exercícios que a tia propôs aí para a aula, para a gente poder corrigir no Zoom. Então, não deixem de fazer para a gente ir corrigir no Zoom, para tirar dúvida lá, me mandem mensagem no WhatsApp, tá? Mas esse vídeo não acabou por aqui. Tem a continuação dele, que é pra gente falar dos deveres de casa, tá bom? Que a tia vai tirar as dúvidas também logo de vocês, para vocês não ficarem com coisas aí pendentes depois para fazer. Joia? Então, essa sequência aqui do vídeo é sobre o dever de casa. Agora, esses foram os exercícios de aula. Agora, os exercícios que ficaram para vocês fazerem em casa, para me entregar na semana que vem. Vai ser a página 79 e a página 80. Vou explicar algumas coisas. Tem assim no número 84. O quociente, ou seja, o resultado da divisão, de 7,6 por certo número, um número que nós não sabemos, é 0,076. Que número é esse? Então, vocês têm que pensar o seguinte. 7,6 dividido por algum número que nós não sabemos dá igual a 0,76. Opa, é 0,076. Aí. 0,76, tá? Então, observem aqui, ó, 7, 6, 7, 6. Lembra a história que a tia falou, ó, de andar a vírgula? Para onde essa vírgula andou? Quantas vezes ela andou? Observem isso que vocês vão encontrar o número que foi aqui. Ou então, dá para fazer a operação inversa também, que vocês encontram aí o resultado, tá? Vocês podem simplesmente dividir esse por esse, que vocês também vão encontrar esse resultado aqui. Na 85 diz, determine os resultados das divisões a seguir. Eu não coloquei aqui, tá? São frações, aqui todos são frações, tem um número que está menos 3 só, e aí quando tiver só o menos 3, vocês lembrem que o denominador é 1. Então, isso que vocês têm que lembrar, o que a tia acabou de falar. Sempre nessas aí, vocês vão ter que repetir a primeira fração, e a segunda fração vocês vão inverter de posição. E aí, ao invés do sinal de dividir, vocês vão colocar o sinal de multiplicar, tá? E aí, vão multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Prestem atenção também nos sinais, tá? Na número 86 diz, resolva as expressões numéricas a seguir. Então, tem várias expressões, que aí tem divisão, adição, subtração para fazer. Prestem atenção numa coisa. Nunca se esqueçam que primeiro a gente faz multiplicação e divisão. Opa! Que isso? O que aconteceu? Pronto. E divisão. Não sabia nem que dava para dar esse zoom, gente.
multiplicação e divisão para depois resolver adição e subtração. Então, sempre dá preferência numa expressão para vocês resolverem primeiro as multiplicações e divisões para depois as adições e subtrações, tá? Aqui na 87 diz determine os quocientes. Como eu falei, quociente é o resultado da divisão. Então, vai pegar um número e dividir pelo outro. Aqui a diferença do 87 para o 85 é que no 85 são frações. No 87 tem fração e tem número decimal também. Então, vocês têm opção, por exemplo, na letra B da 87, na letra B tem assim, ó, mais 33 sobre 6 dividido por menos 2,8. O que eu gosto de fazer logo? Os sinais são diferentes, então o resultado é negativo. Eu já boto lá que o resultado é negativo. Ou vocês vão armar a conta de 33,6 que divide por 2,8 e percebam o seguinte, os dois têm uma casa decimal. Quando os dois têm uma casa decimal, ou seja, os dois na verdade têm a mesma quantidade de casas decimais, vocês podem fazer a conta ignorando a vírgula. Vocês apaguem simplesmente essa vírgula, ela vai passar a não existir mais e vai virar 336 dividido por 28. E aí, no meio do caminho aí, pode ser que essa vírgula apareça. Ou então, vocês vão fazer o quê? Vão transformar isso em fração, que vai ser o quê? 336 é o número de cima. Se tem uma casa decimal, é 10. E aqui, 2,8 é 28 sobre 10, tá? Então, tá dividindo aqui. Aí, vocês vão fazer o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar, 336 sobre 10, que vai multiplicar por menos 10 sobre 28. Mudamos a posição dos números, tá? Vocês vão multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E aí percebam que dá para simplificar, 10 e 10. Lembra que a tia falou uma vez? Quando for igual em cima e embaixo, a gente pode cortar, que aí vai ficar valendo de 1 aqui, de 1 aqui. Esse aqui e esse aqui, todos dois dão para simplificar por 2, porque são pares, tá bom? Então, aí tem uma infinidade de formas de fazer. No 88, observe as expressões a seguir. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar tudo, tá? Porque tava muita coisa. Na 88 diz o seguinte, observe as expressões a seguir. E aí pergunta, qual é o valor de cada letra que torna as igualdades verdadeiras? Então, tem aqui, menos 3,6 dividido por A dá igual a 0,9. Que número é esse? Eu estou pegando menos 3,6 e dividindo por um número que eu não conheço, encontrando 0,9. Primeira coisa que vocês precisam observar é que vocês estão pegando um número negativo e o resultado aqui está positivo. Lembra que para o resultado dar positivo, para o resultado ser positivo, tem que ser a multiplicação e divisão de sinais iguais. Então, se está aqui negativo, a gente já sabe que A é um número negativo. Não sei ainda que número que é, mas é um número negativo. Para descobrir ele, você divide esse por esse aqui, que você vai encontrar ele, tá? Digamos aqui, 10 dividido por algum número dá igual a 5. Então, se eu fizer 10 dividido por 5, eu encontro 2. E aí, então, A seria o 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5, ok? Agora aqui, a mesma coisa, mais 3,42 agora dividido por B dá 0,6. Aqui ele é positivo, o resultado também é positivo. Ou seja, o nosso B vai ter que ser um número também positivo. Porque para dar resultado positivo, os dois sinais têm que ser iguais, tá? E aí podem dividir o 3,42 por 0,6 para encontrar o resultado. E agora, um número dividido por menos 1,78 dá igual a menos 6. Então, vamos lá. Agora, aqui é negativo e o resultado é negativo. Lembra o seguinte, para o resultado ser negativo, os sinais precisam ser diferentes. Então, se aqui é negativo e aqui deu negativo, então o C tem que ser positivo, tá? Para o sinal ficar negativo ali no final. E aí, que número que dividido por 1,78 menos 1,78 vai dar 6. Então, vocês vão ter que pegar o 6 aqui, multiplicar por 1,78 para encontrar o valor de C. Joia? Meus amores, temos ainda o número 89 e 90. Vamos lá.
Um carro percorre 365,4 quilômetros utilizando 25,2 litros de combustível. Quantos quilômetros o carro percorrerá por litro de combustível? Então, olha só, eu sei que 365,4 quilômetros usam 25,2 litros. Agora, por litro de combustível, eu tenho que pegar todo o quilômetro utilizado, divido pelo litro que eu utilizei, que eu vou encontrar quantos quilômetros por litro. Isso é uma prática que motorista faz muito. A gente vê lá, abastece o carro, vê quantos litros a gente abasteceu. Aí zera lá como é o nome daquilo, gente? Não é velocímetro? Não. Odômetro, eu acho, é odômetro. E aí a gente vê quantos quilômetros a gente conseguiu andar com aquela quantidade de litros. Pra gente ver se o carro tá gastando muito combustível, a gente chama de beberrão, ou então se o carro é econômico, tá? Então quem é motorista, se você perguntar aí pros pais de vocês, pros responsáveis, quem é motorista vai saber fazer essa conta. A gente tem que pegar a quantidade de quilômetros que a gente utilizou, dividir pela quantidade de litros que a gente tinha. A gente consegue saber quantos quilômetros por litro a gente está fazendo, tá? E no número 90 diz assim, determine o resultado das expressões numéricas. Aqui, além de multiplicação, divisão, adição, subtração, a gente ainda tem parêntese, colchetes. Lembrem-se, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese, depois o que está dentro do colchete, tá? E aí, a ordem das operações são multiplicação e divisão, e depois adição e subtração, ok? Então, lembrem dessas ordens. Então, aqui, por exemplo, tem 5 mais 3 dividido por 1, vezes menos 2,1 mais 1. Então, aqui está dentro do parênteses. Apesar de ser uma soma, está dentro do parênteses. Então, vocês têm que somar esses dois aqui primeiro. Lembrem, ó, o menos 2,1 tem vírgula, o 1 não. Ó, mais 1. A vírgula da 1 é como se fosse aqui. Então, na hora de fazer a conta aí, ó, tem que botar vírgula debaixo de vírgula. Porém, a gente tem um número negativo com um número positivo, ok? Então, na verdade, a gente tem que fazer uma subtração. Eu devo 2,1 e eu tenho 1,0. Então, eu vou continuar devendo quanto? Aí, vocês vão botar o resultado aqui. Aí, depois tem, ó, 5 mais. Eu não posso somar esse 5 mais 3. Primeiro, eu tenho que dividir esse 3 por 1 aqui. Então, eu vou repetir o 5, aí eu vou fazer 3 dividido por 1, vai botar aqui, vezes o resultado que vocês encontraram aqui. Depois, ó, vai continuar repetindo 5, vai ter que fazer o resultado que deu nesse com o resultado que deu nesse, vai fazer essa multiplicação para depois somar esse 5 aqui, tá? Então, aqui, ó, primeiro vai resolver esse parêntese, aí quando resolver esse parêntese, ó, o resultado que está aqui, vocês vão multiplicar por esse outro parêntese aqui. Aí vai ter resolvido tudo que está dentro do colchete. Aí, ó, esse 40 menos vai ficar repetindo. O resultado, depois de vocês resolverem tudo isso aqui, vocês têm que dividir por 4. Aí só depois que vai fazer 40 menos esse resultado que vocês encontraram. Aqui, ó, sempre na ordem que está acontecendo. Então, ó, 80... Já dei o resultado. Então, 8 vezes menos 10 vai dar menos 80, já que eu já falei, né? E aí, ó, vai depois dividir esse menos 80 pelo menos 16, tá? Menos, ó, aí o resultado que der aqui, do menos 80 dividido pelo menos 16, aí sim que vocês vão subtrair com o resultado que deu aqui, ok? Mas olha só, preste atenção no seguinte, aqui ainda tem uma outra divisão no final, então 120 menos 39, vocês vão botar o resultado aqui, dividido por 9. Então primeiro vocês vão resolver essa divisão, para depois fazer essa subtração aqui, sempre no passo a passo, tá, galera? Olha só, o dever de aula nós vamos resolver hoje. E é para fazer hoje para a gente corrigir lá no Zoom. Então, não deixa de fazer. Essa parte da explicação do para casa, vocês façam depois e mandem para ti, tá bom? Beijo, beijo e a gente se vê daqui a pouco.